Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou iniciando um projeto muito interessante aqui no canal com o propósito de auxiliar aqueles que vão prestar aí a banca da ANAC, mediante a resolução de algumas questões. A minha ideia com este canal não é virar um youtuber ou ficar famoso, mas sim passar um conhecimento e ajudar aqueles que estão com dificuldades em obter aí a aprovação na banca da ANAC. Neste primeiro vídeo vou apresentar algumas fórmulas que são indispensáveis aí para a resolução de questões de navegação aérea. Na banca de piloto comercial, o aluno realizará um planejamento de navegação IFR entre dois locais e essas fórmulas aí que irei passar para vocês aqui neste vídeo são indispensáveis. Neste primeiro momento, neste primeiro projeto, eu irei efetuar aí a resolução de algumas provas de navegação que possuem aí grandes chances de aparecerem lá na banca de piloto comercial. A postagem dos vídeos é um projeto semanal, isso quer dizer que a cada semana eu estarei trazendo um vídeo novo aqui no canal envolvendo aí uma prova ou alguma questão que possa ter possibilidade de cair na banca da ANAC. Desta forma, já de antemão, curta nosso canal, clique no sininho para que você possa receber notificações sobre o meu canal e acompanhar a postagem aí semanal dos vídeos. Compartilhe este vídeo também com as pessoas que você sabe que precisa. Curta e comente este vídeo, tá gente? Se vocês sentirem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, comentem aí, faça essa pergunta aí nos comentários. Isso me ajuda pra caramba e me incentiva, né, a ajudar cada vez mais vocês aí com mais e novos vídeos. Bom, eu me chamo Renan Leite Tavares, né? Vou me apresentar, já falei pra caramba, mas não me apresentei. Eu me chamo Renan Leite Tavares. Meu nome de guerra na aviação é Tavares, então vocês podem me chamar assim. Sou instrutor de voo, formado em ciências aeronáuticas e já estou aí no mercado de ensino da aviação há uns 5 anos mais ou menos. E aqui neste vídeo eu vou ser o seu professor. Bom, chega então de enrolação e vamos começar o que realmente interessa. Bom pessoal, como eu disse, esse vídeo será a apresentação e descrição de algumas fórmulas que são essenciais aí para que nos outros vídeos a gente possa efetuar a resolução de algumas provas com segurança e satisfação. Vocês vão ver nos próximos vídeos que essas fórmulas vão ajudar bastante e vão me dar razão aí por ter começado este projeto com este vídeo de fórmulas. A primeira fórmula que iremos estudar é a fórmula do ΔH. Na matemática, delta significa variação. E quando ela precede aí uma letra, significa que o que quer que essa letra signifique, ela está variando. Por exemplo, nós temos aí o ΔV, que é a variação de velocidade. Temos o ΔT, que pode ser variação de tempo ou de temperatura. Temos o ΔS, que é uma variação de distância. E neste caso, né, temos aí o ΔH, que é a variação de altitude ou de subida. Toda aeronave decola de uma determinada elevação e sobe até atingir o seu nível de voo ou altitude de voo de cruzeiro. Essa nomenclatura vai depender aí de qual ajuste estará no seu altímetro. Não vou explicar isso aqui porque foge um pouco do assunto das fórmulas, que é o objetivo principal desta aula. Mas se surgir aí alguma dúvida sobre o assunto de ajustes de altímetro, comentem aí nos comentários ou então mandem um e-mail lá no final desta aula. Eu vou deixar o meu e-mail e meu telefone para que vocês possam entrar em contato. Então, caso tenha ficado aí alguma dúvida sobre esse assunto de ajustes de altímetro, faça esse comentário, mande uma mensagem que eu vou pensar na possibilidade de realizar aí um vídeo também sobre este assunto. Bom, voltando aqui então, toda aeronave parte de uma elevação e sobe até seu nível de voo, ou altitude de voo de cruzeiro. E essa distância vertical percorrida aí durante a subida é o que chamamos de ΔH, que é a variação de subida. Vamos supor que uma aeronave decole de um aeródromo situado a 2.000 pés de altitude e o seu nível de voo seja o FL100, ou seja, aproximadamente 10.000 pés de altitude. Como vimos, o ΔH é o valor da distância vertical entre a elevação e o nível de voo. Para descobrir, basta subtrair a elevação do nível de voo. Esta é a fórmula do ΔH. Voltamos aqui então para a imagem, temos que ΔH é igual ao nível de voo menos a altitude do aeródromo. Vamos agora para a segunda fórmula, que é a fórmula do ΔT, que neste caso é variação de temperatura e não de tempo. Sabe-se que a temperatura na atmosfera baixa varia 2 graus Celsius para cada 1.000 pés de altitude, e essa variação de temperatura é negativa quando se sobe. Sabendo disso, para saber o valor da variação de temperatura, basta multiplicar o ΔH por 2 e dividi-lo por 1.000. Isso acontece devido aí à variação de 2 graus a cada 1.000 pés. Vamos voltar ao exemplo mostrado anteriormente.
O valor do ΔH é igual a 8.000 pés. Multiplicando este valor por 2 e dividindo por 1.000, teremos o valor de ΔT, que é igual a 16 graus. Isso significa que da decolagem até atingir o nível de voo, ocorreu aí uma variação de 16 graus para menos, pois estaremos subindo. Todo aeródromo possui mensagens de informações meteorológicas onde podemos conhecer a temperatura local. Se subtrairmos dessa temperatura o valor de ΔT, teremos a temperatura atual no nível de voo. Efetuamos uma subtração, pois estamos subindo, e como sabemos, a temperatura diminui durante uma subida. Portanto, a fórmula da temperatura no nível de voo é igual à temperatura do aeródromo menos a variação de temperatura. Vamos supor que a temperatura no nosso aeródromo fictício seja de 30 graus. Neste caso, teremos 30 menos 16, que é o valor da variação de temperatura, e teremos como resultado final 14 graus, que corresponde aí à temperatura lá no FL100. Temos também a fórmula do tempo estimado de subida, que nada mais é do que o tempo que uma aeronave demora para percorrer o ΔH. Para descobrir esse tempo, basta dividir o ΔH pela razão de subida da aeronave. Razão de subida é a quantidade de altitude que a aeronave consegue subir por minuto. Vamos supor que no nosso exemplo, que estamos voando aí uma aeronave Cênica 3 e que a razão de subida empregada durante toda a subida é de 1.000 pés. Basta que façamos aí a divisão do ΔH por 1.000, que é a razão de subida, para encontrarmos o valor do tempo estimado de subida. Neste caso, teremos então 8.000 dividido por 1.000, que dará aí o valor de 8 minutos. Ou seja, para percorrer 8.000 pés com o nosso Cênica, levamos aí 8 minutos. Observem que uma fórmula, gente, depende da outra e que todas as variáveis estão interligadas entre si. Para encontrar, por exemplo, aí a temperatura no nível de voo, de antemão devemos já ter calculado aí o ΔH e o ΔT, e assim por diante. Outras fórmulas também muito importantes são as fórmulas de altitude média e temperatura média. Da matemática, média nada mais é do que a soma dos valores dividido pela quantidade desses valores. Então, a fórmula da altitude média será a soma do nível de voo com a altitude do aeródromo dividido por 2. No nosso exemplo, temos aí o FL100 e a altitude do aeródromo de 2.000 pés. Teremos então uma altitude média de 12.000 pés dividido por 2, que nos dará aí o resultado de 6.000 pés. Então a altitude média, né, do nosso exemplo é de 6.000 pés. Temos também a fórmula da temperatura média, que trabalha de forma parecida com a da altitude média. Basta que se some aí a temperatura do aeródromo com a temperatura do nível de voo e divida o resultado por 2. No nosso exemplo, temos a temperatura do aeródromo de 30 graus e no nível de voo 100 temos aí a temperatura de 14 graus. Somando e dividido por 2, teremos como resultado a temperatura média de 22 graus Celsius. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre velocidade aerodinâmica. Não irei entrar em muitos detalhes aqui sobre a VA, pois não é o objetivo aqui desta aula. O que eu quero é que vocês entendam aqui quais são os dados que devemos ter de antemão, que devemos ter em mãos, para poder calcular aí a VA durante o nosso planejamento. Para que possamos calcular aí a VA de cruzeiro, vamos precisar dos seguintes dados: a temperatura no nível de voo, a velocidade indicada, que normalmente ela é dada aí no problema, e o nível de voo, que se está voando. Mas lembre-se, caso você esteja calculando aí a VA de subida, os dados devem ser os de subida e não os de cruzeiro. Nesse caso seria a altitude média de subida, a temperatura média de subida e a velocidade indicada de subida. Fiquem atentos a esse detalhe. Se usar um dado errado aqui, vai gerar um grande problema e o cálculo aí da VA será prejudicado. O cálculo da velocidade aerodinâmica pode ser feito de duas formas, mediante uma fórmula ou usando aí o computador de voo. Vamos utilizar os dados encontrados aí durante os nossos exemplos para demonstrar o cálculo aí da VA de cruzeiro e da VA de subida. Bom, pessoal, então eu estou aqui com um computador de voo e vou demonstrar para vocês aí como efetuar aí o cálculo da VA utilizando aqui o computador de voo, ok? Bom, para iniciar aqui o entendimento do cálculo da VA, nós devemos conhecer o lado, né, que nós iremos operar. Então nós vamos utilizar esta janela, né, que é a janela da direita. Nós podemos observar aqui que está escrito altitude e pressão, então nós vamos ter aqui dentro da janela altitude e pressão e a parte de cima aqui, né, a escala em cima aqui da escala de altitude e pressão, temperatura do ar. Bom, então vamos iniciar aqui vendo os nossos dados, né? Eu falei que a gente ia utilizar os dados do exemplo.
Então nós temos aí o nível de voo 100, a temperatura do nível de voo que a gente calculou utilizando a fórmula anteriormente de 14 graus Celsius, e a nossa VI, vamos supor que a nossa VI de cruzeiro seja de 150 nós. E nós temos que descobrir aí com esses dados qual é a nossa VA de cruzeiro. Vamos lá, então a primeira coisa é correlacionar nessa janela e nessa escala de temperatura o valor de temperatura com o valor do nível de voo correspondente. Bom, vamos olhar aqui e vamos ver que cada traço desse dentro da escala de altitude, nós temos 1000 pés. Como o nosso nível de voo é o nível 100, né, então nós vamos ter aqui 10.000 pés. E vamos correlacionar com o lado de fora, né, com a temperatura e a temperatura de 14 graus positivo. Né? Então vamos lá. Então, aqui está o 10 e aqui está 14, aproximadamente aqui. Não tem como a gente ver direitinho onde está o 14, então a gente pode usar o 15, que não vai fazer aí grandes diferenças. Agora que vem o grande detalhe, né? Correlacionar a nossa VI com a nossa VA. Lembre-se sempre de utilizar a VI no disco interno, né? É só correlacionar I de interno e VI de velocidade indicada. Então a velocidade indicada vamos olhar no disco interno e a velocidade aerodinâmica vamos olhar aí no disco externo. Então nós temos aqui os 150, que é a nossa velocidade de cruzeiro, e vamos olhar no disco de fora qual é a nossa velocidade aerodinâmica. Neste caso, nós temos como velocidade aerodinâmica 180 nós, correlacionando aí com o 150, que é a nossa VI de cruzeiro. Beleza? Vamos agora a um cálculo sobre a velocidade aerodinâmica de subida. Né? Nós tínhamos aí do nosso exemplo que a temperatura média de subida deu aí o valor de 22 graus Celsius e a altitude média de subida foi 6.000 pés, não foi isso? Vamos supor então que a nossa velocidade indicada de subida seja de 100 nós. Vamos efetuar o mesmo cálculo para encontrar qual é a nossa velocidade aerodinâmica de subida. Vamos lá, vamos correlacionar então aqui nessa janela o nível de voo com a temperatura neste nível de voo. Nesse caso, como estamos utilizando aí a subida, nós estamos querendo saber a velocidade aerodinâmica de subida, vamos utilizar a temperatura média de subida com a altitude média de subida. Vamos lá, então vamos procurar o 6 aqui, né? O 6 está aqui, e vamos colocar a nossa temperatura média, que é de 22 graus Celsius. Então vamos lá, aqui está o 10, aqui está o 20, um pouquinho além do 20 vai dar o 22. Eu falei que a nossa VI de subida vai ser de 100 nós, né? Vamos considerar a nossa subida com 100 nós. Então, a VI nós vemos no disco interno, então 100 nós está aqui. Vamos ver qual é o valor correspondente aqui fora, né, no disco externo, que é o valor da VA. Se esse valor aqui é o 110 e este valor aqui é o 120, fica fácil observar que cada traço deste menor aqui dentro corresponde aí a uma unidade. Então, nós temos aqui o 110, 111, 112, 113, né? O que é o correspondente à VA de 100. Então, temos aí uma velocidade aerodinâmica de subida de 113 nós, que é o correspondente à velocidade indicada de 100 nós. Agora vamos analisar as fórmulas para transformar rumo verdadeiro e proa verdadeira em rumo e proa magnética. Para efetuarmos aí essa transformação, basta somar ou subtrair a DMG do rumo e da proa verdadeira, respectivamente. Mas como saber se devemos somar ou subtrair a DMG? Isso varia aí de acordo com o hemisfério. Se a DMG estiver no hemisfério este, devemos subtraí-la. Se ela estiver aí no hemisfério oeste, devemos somá-la. Temos também as fórmulas que associam a transformação do rumo em proa. O rumo é transformado em proa quando ocorre aí o ângulo de correção de deriva. Novamente, volto a dizer, os conceitos de proa, rumo e ângulo de correção de deriva não serão apresentados aqui nesta aula, pois não é o objetivo principal aqui desta aula. Para transformar rumo verdadeiro em proa verdadeira e rumo magnético em proa magnética, basta somar ou subtrair o ângulo de correção de deriva, que é o nosso ACD. Para descobrir aí se somaremos ou subtraremos, basta ver para qual lado a ACD está. Se a ACD for uísque, ou seja, oeste, subtraremos. Se esta for eco, ou seja, este, somaremos. A proa magnética também pode ser transformada em proa bússola, e para isso devemos somar ou subtrair o desvio bússola. A soma será feita quando o desvio for oeste e a subtração será feita quando o desvio for este.
Por fim, quero apenas comentar a diferença entre a velocidade aerodinâmica, que chamamos aí de VA, e a velocidade em relação ao solo, que chamamos aí de VS. A VA, conforme eu já mencionei anteriormente, precisa de 3 fatores para ser encontrada, que são eles: o nível de voo, a temperatura neste nível de voo e a velocidade indicada. A VS parte da VA, é a modificação da VA quando o vento começa a atuar sobre a aeronave. Então não podemos confundir nos cálculos e utilizar VS quando devemos utilizar VA e vice-versa. Tomem cuidado com isso. Bom, pessoal, chegamos então ao final desta aula. Esse é um oferecimento Curta Final Escola de Aviação. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, dá uma curtida e ative as notificações. Toda semana estarei trazendo vídeos novos aqui para ajudar vocês. Siga-nos também nas redes sociais, sempre postamos aí conteúdos novos e interessantes para vocês. Vou deixar aí na tela as formas de contato comigo. Caso vocês aí tenham alguma dúvida durante os vídeos ou durante este vídeo ou sobre os demais, e quiser aí que eu os auxilie, basta entrar em contato comigo. Tem aí o meu e-mail, tem aí o telefone, tem a rede social, o Instagram. Então, dá uma curtida lá, entre em contato se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre o Curta Final também. Eu estarei lá à disposição para atendê-los, ok? Então, beleza, pessoal, até a próxima aula. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!